A Batalha dos Guararapes não foi apenas um conflito militar, foi o auge da chamada Insurreição Pernambucana, uma série de revoltas que eclodiram no Nordeste do Brasil entre 1645 e 1654. Para entender sua importância, precisamos retroceder um pouco no tempo. O século XVII foi um período de grande turbulência. Portugal, mestre na produção de açúcar no Brasil, dependia de financistas e comerciantes holandeses para refinar e distribuir o produto na Europa. Essa parceria azedou de vez com a União Ibérica, quando o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o trono português em 1580, unindo as coroas de Portugal e Espanha. Como a Espanha era inimiga jurada da Holanda, que lutava pela sua independência, os espanhóis proibiram o comércio luso-brasileiro com os holandeses. Em resposta, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais decidiu que, se não podiam comprar o açúcar, iriam tomar as terras que o produziam. Em 1624, os holandeses tentaram invadir Salvador, na Bahia, mas foram rapidamente expulsos. No entanto, o verdadeiro golpe veio em 1630, quando a República das Sete Províncias Unidas conquistou Olinda e Recife, em Pernambuco, o coração da produção açucareira. Começava o período conhecido como Brasil Holandês. O auge do domínio holandês se deu sob o governo de Maurício de Nassau, que chegou em 1637. Nassau era um administrador brilhante. Ele trouxe urbanistas, artistas e cientistas. Investiu em obras públicas, concedeu empréstimos aos senhores de engenho e, embora tenha perseguido alguns católicos, estabeleceu uma relativa tolerância religiosa e uma paz pragmática. Contudo, essa paz era superficial e baseada em uma lógica puramente econômica. Em 1640, Portugal finalmente restaurou sua independência da Espanha. Com a restauração portuguesa, a Holanda, inicialmente, fez um acordo de trégua, mas em 1644, Maurício de Nassau foi chamado de volta à Europa, pressionado pela Companhia das Índias Ocidentais, que exigia mais lucro. Seus sucessores adotaram uma política muito mais dura e insustentável. Exigiram o pagamento imediato dos empréstimos de Nassau, aumentaram impostos e acabaram com a tolerância religiosa, perseguindo os católicos e ameaçando a base econômica e cultural da colônia. Os senhores de engenho, endividados e indignados com a nova gestão, começaram a se revoltar, com medo de perderem suas terras e escravos. Era a faísca para a insurreição pernambucana. O movimento de resistência ganhou forma com líderes carismáticos e determinados. Destaque-se o rico senhor de engenho João Fernandes Vieira, que organizou o primeiro grande levante, o comerciante e estrategista André Vidal de Negreiros, o mestre de campo Francisco Barreto de Menezes e, de forma fundamental, dois líderes que simbolizam a essência da nascente identidade brasileira: o indígena potiguara Felipe Camarão e o ex-escravo africano Henrique Dias. A tropa luso-brasileira era, portanto, uma inusitada e poderosa união de brancos, negros e indígenas, lutando lado a lado em um território que consideravam seu, em defesa do catolicismo, do modo de vida local e da retomada do controle da economia. Eles eram os chamados patriotas, e essa diversidade de forças foi a sua maior força tática e simbólica. Os holandeses, por sua vez, tinham um exército profissional, bem equipado e muito mais numeroso. Eles estavam confiantes em sua superioridade militar europeia, desprezando a capacidade de luta das tropas desorganizadas do Brasil. O palco para o confronto decisivo seria os Montes Guararapes, um conjunto de elevações perto de Recife, estratégico por controlar a passagem entre a capital holandesa e o Cabo de Santo Agostinho, onde havia um importante porto.
Em 19 de abril de 1648, ocorreu a primeira grande batalha. Os holandeses, sob o comando do coronel Sigismund van Schoppe, somavam mais de 7.000 homens. As forças luso-brasileiras eram bem menores, com cerca de 2.000 homens, mas possuíam uma vantagem crucial: o conhecimento do terreno. O plano luso-brasileiro, comandado por Francisco Barreto de Menezes, era atrair os holandeses para o Boqueirão, um estreito e enlameado desfiladeiro entre os montes. Enquanto os holandeses avançavam em colunas cerradas pelo terreno irregular e sob o sol causticante, os patriotas, escondidos na densa vegetação, atacavam de surpresa, utilizando táticas de guerrilha. A artilharia holandesa era inútil no terreno acidentado. A infantaria, treinada para campos de batalha europeus, sucumbia à agilidade e ferocidade dos combatentes locais, liderados de forma exemplar por Camarão e Dias. Após horas de combate brutal, os holandeses sofreram uma derrota esmagadora, com mais de 1.200 baixas, enquanto os patriotas perderam cerca de 84 homens. Schoppe foi obrigado a recuar para Recife, em choque. Menos de um ano depois, em 19 de fevereiro de 1649, os holandeses tentaram novamente. Van Schoppe retornou com um exército ainda maior, cerca de 5.000 homens, determinado a vingar a derrota. O local era o mesmo, e a estratégia luso-brasileira também: atrair o inimigo para a armadilha natural do Boqueirão. Desta vez, a luta foi ainda mais intensa e sangrenta. A experiência da primeira batalha tornou os patriotas ainda mais eficazes na tática de emboscada e no combate corpo a corpo. As perdas holandesas somaram cerca de 2.000 homens, enquanto os patriotas sofreram menos de 100 baixas fatais. A Segunda Batalha de Guararapes quebrou o moral e o poderio militar da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais no Brasil. Embora a expulsão definitiva só tenha ocorrido em 1654, após anos de cerco e com o apoio de Portugal, as batalhas de 1648 e 1649 foram, sem dúvida, o ponto de inflexão. Mais do que uma vitória militar, Guararapes tem um profundo significado histórico. É tida como o marco de nascimento do Exército Brasileiro e, para muitos, o berço da nacionalidade brasileira. Pela primeira vez em um confronto de grandes proporções, homens de diferentes etnias, brancos, negros e indígenas, lutaram em conjunto, não primariamente em nome do Reino de Portugal, mas sim em defesa de um território e de um modo de vida que já gerava um sentimento de pátria. A bravura dos patriotas garantiu que o Nordeste continuasse sob o domínio português e moldou a identidade de um povo. Mas se a luta pela terra, pela identidade e contra a opressão estrangeira começou no Brasil colonial, com Guararapes, ela não terminou aí. Séculos depois, no final do século XIX, com o Brasil já uma república, outra grande e sangrenta batalha seria travada no interior do Nordeste, colocando em xeque a própria ideia de nação e expondo profundas feridas sociais. Uma luta igualmente desigual, mas desta vez o inimigo não era o europeu invasor, e sim o próprio Estado brasileiro recém-instaurado, lutando contra seus próprios cidadãos marginalizados. Você já ouviu falar da Guerra de Canudos? No nosso próximo vídeo, mergulharemos no sertão da Bahia para entender como um líder religioso e milhares de sertanejos pobres desafiaram a Primeira República e se tornaram um símbolo de resistência e abandono social. Não perca! Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal História em Menos de 10 para mais viagens ao passado. Deixe seu comentário sobre qual outra batalha você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!